Nesse vídeo, você vai descobrir os 5 passos simples para você fazer um estudo bíblico da forma correta e de um jeito que vai te dar mais clareza da palavra. São 5 passos práticos que você já vai poder aplicar na próxima vez que você for ler e estudar a sua Bíblia. Você sente dificuldades em entender o texto bíblico? Você se senta para ler e estudar a Bíblia com a sede de conhecer mais do Espírito Santo. Porém, muitas vezes você não consegue compreender o que a palavra quer revelar para você e se sente angustiado e distante de Deus por causa disso? Foi por esse motivo que resolvemos criar esse vídeo para te ajudar. E para você que ficar até o final do vídeo, você vai conhecer um material que vai ser um divisor de águas na sua vida. Um método simples e inovador que está fazendo muitos irmãos em Cristo conseguir ler e entender a Bíblia mais facilmente. Então preste bem atenção ao vídeo e assista até o final. E se você já gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando o vídeo novo sair. Aqui você obtém conhecimento profundo da Palavra de Deus e recebe orientações para o crescimento da sua vida cristã. Passo número 1. Comece orando. Parece até muito básico dizer isso, mas muitas pessoas esquecem de uma coisa muito importante: orar antes de abrir a Bíblia. Pedir a Deus que Ele se revele a você através da palavra. Nós recebemos o Espírito Santo como um guia para nos ajudar na interpretação da palavra de Deus. Tentar estudar a Bíblia sem pedir a revelação do Espírito Santo, não vamos compreender a perfeita vontade de Deus. Então, sempre ore antes de começar qualquer estudo da Bíblia. Passo número 2. Estude com atenção e observação. Ao começar a estudar a Bíblia, seja uma única passagem ou um estudo completo de um livro, você precisa ficar atento a alguns pontos. Para isso, se pergunte: quem são os personagens da passagem? Quem está falando? Para quem está sendo falado? Onde se passou essa história? Quais são os principais fatos da história? O que vem antes e depois para colocar a passagem em contexto? Responda o máximo de perguntas que conseguir. Também anote as palavras mais difíceis e procure o significado de cada uma delas para entender o que realmente significam. Fazer isso nos leva ao passo de número 3, que é estude com papel e caneta na mão. Estudar é fazer anotações e observações, porque quando anotamos, nossa mente tende a memorizar muito mais fácil a informação. Todas as palavras difíceis que você encontrar no momento da leitura, anote no seu caderno e depois busque a tradução e os significados. Agora vamos à prática? Eu peguei de exemplo essa passagem. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Você deve se perguntar o seguinte: eu conheço o significado de todas as palavras desse texto? Nesse exemplo, digamos que eu não saiba muito bem o significado da palavra concupiscência. Então você anota essa palavra e vá direto ao dicionário saber o significado. Concupiscência significa forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Saber o significado das palavras vai te dar mais clareza sobre o que está sendo falado. Agora preste bem atenção ao próximo passo, ele vai te dar ainda mais entendimento. Passo número 4. Entenda o texto bíblico. Para lhe dar ainda mais clareza no entendimento da palavra, leia a mesma passagem em diversas traduções diferentes. Vou mostrar esse mesmo texto de Gálatas 5,16, mas agora na nova tradução da linguagem de hoje. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Lendo em linguagens e em traduções diferentes, você vai entender com mais facilidade cada passagem que estiver estudando. Além disso, lhe ajudar muito, o próximo passo é obrigatório para você entender qualquer leitura. Passo número 5. Entender o contexto bíblico. De forma bem resumida, contexto significa como as ideias estão organizadas no texto. Todos nós sabemos que se lermos um texto de maneira aleatória, vamos acabar distorcendo o sentido do que realmente foi a intenção da mensagem. É por isso que você tem que entender o contexto em que aquela mensagem está se passando. E na Bíblia existem 2 tipos de contexto. O primeiro é o contexto imediato. É aquele que vem antes ou depois do verso que estamos lendo. Esse contexto é obrigatório em nossa leitura, pois ele vai nos situar melhor do assunto que está sendo tratado ali. O segundo tipo é o contexto amplo.
Aqui nós vamos aprofundar o entendimento do texto, e que pode estar não só naquele livro estudado, mas até em outros livros da Bíblia ou até mesmo fora da Bíblia, por exemplo, na arqueologia e nos livros de história. Agora vamos a um exemplo prático desses dois tipos de contexto. Quando estudamos o sacrifício de Jesus, com base no contexto imediato, vemos o que aconteceu ali, como foi o sacrifício, o que Jesus fez, o que as pessoas fizeram, como foi a traição, a perseguição, o sofrimento na cruz e etc. Isso é o contexto bíblico imediato. Agora, se você buscar entender o porquê Jesus se sacrificou, aí você vai analisar o contexto bíblico amplo. Você vai descobrir que Deus prometeu um Messias ao seu povo, lá no Antigo Testamento, onde Jesus é apresentado como sendo o cordeiro sacrificado pelos pecados, parecido com aquele animal que no Antigo Testamento era sacrificado para que Deus perdoasse o pecado do seu povo. Isso é analisar o contexto bíblico amplo. Porém, nem sempre temos um conhecimento bíblico tão profundo para conseguir ligar todos esses contextos imediatos e amplos para entendermos o texto. Então, o que fazer nesse caso? Agora nós vamos para a dica bônus. Na própria Bíblia já temos algumas ajudas. Uma delas é a chamada referência cruzada. Você já deve ter observado que em algumas Bíblias, perto de alguns textos, tem letras bem pequenas. Essas letras indicam que esse texto está ligado a outro em algum lugar. Basta pegar essa letra, achar a referência dela no rodapé, que ela vai te indicar em que outro texto está falando um assunto parecido. Como você pode perceber, estudar e entender a palavra de Deus exige organização, direcionamento e conhecimento. Sempre esteja em busca de conhecimento, pois a palavra de Deus fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias 4:6. Então, se você está comprometido em buscar conhecimento para entender mais da palavra de Deus e aumentar seu relacionamento com Ele, você precisa se preparar com materiais de qualidade. É por isso que eu te convido a conhecer um material com um método simples e inovador, que já está fazendo muitos irmãos em Cristo conseguir ler e entender a Bíblia com mais facilidade, mesmo com pouco tempo disponível durante o dia. E para ter acesso a esse material, clique agora no primeiro link da descrição do vídeo. Fique em paz, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.